Olá amigos, eu quero neste momento dar sequência às palavras relacionadas ao livro do Apocalipse, algo que foi muito falado nos últimos meses em função do dia 23 de setembro, por causa do alinhamento dos planetas que houve e também uma falsa interpretação ou uma interpretação equivocada a respeito desse texto. E nós estamos falando a respeito desse assunto que o mesmo texto bíblico gerou tanta controvérsia, tantas interpretações diferentes, quando a base é a mesma. E eu estava falando a respeito disso num outro vídeo, que existem formas diferentes de interpretação, especificamente porque Deus deu uma ordem para Daniel, que foi um dos profetas no Antigo Testamento que mais foi usado numa visão panorâmica a respeito da história da humanidade, dos governos que aconteceram na história. E ele, no final da sua vida, teve uma palavra profética que ele não entendeu e ele pediu o entendimento a respeito daquele assunto e ele recebeu uma direção naquele momento. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que eu vou ler agora, dizendo assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então ele recebeu essa ordem de fechar aquele livro da profecia. Então, ainda que o saber ia se multiplicar, muitos iam esquadrinhar esse livro e de fato nós vimos isso nos últimos meses, quando várias pessoas começaram a estudar o livro do Apocalipse ou esse texto de Apocalipse capítulo 12 em função do alinhamento planetário, do planeta Júpiter na constelação de Virgem e toda essa história que vocês já ouviram. Nós já mencionamos também a respeito desse assunto e não vamos mais falar a respeito disso. Mas o fato é que houve várias interpretações. Por quê? O livro foi selado para o tempo do fim. À medida que nós aproximamos desse tempo em que os acontecimentos vão se cumprir, então há uma clareza maior a respeito desse assunto. E eu mencionei também uma palavra de Jeremias, capítulo 30. Eu vou repetir a leitura desse texto para que nós possamos esclarecer exatamente aquilo que está falando. No texto de Jeremias capítulo 30, fala a respeito de um tempo de angústia para Jacó. Então, Jeremias 30, versículo 7, fala assim: Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Então, este momento de angústia é um tempo de perseguição, e o texto de Jeremias 3 fala a respeito disso, de perseguições, de guerras, de inimigos invadindo a terra de Israel, mas uma promessa que Deus fez a Israel, que estaria restaurando a sorte de Israel, que estaria restabelecendo o trono de Davi, o grande rei de Israel, e haveria então governo, e haveria paz, e haveria prosperidade, havia transformação da maldição em bênção, ou da destruição do povo em restauração deste povo. E quando fala a respeito desse assunto no livro de Jeremias, no capítulo 30, ele encerra este livro falando da seguinte maneira: Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. E termina, versículo 24, dizendo: Nos últimos dias entendereis isso. Então, uma palavra profetizada por Jeremias e que, na época do cativeiro babilônico, cerca de 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos atrás, e essa palavra profetizada diz essa frase, que somente seria entendida a palavra de profecia nos últimos dias, quando realmente estivesse acontecendo esta restauração. E assim é que acontecem várias profecias na Bíblia, que têm o seu cumprimento para a época que estava acontecendo, como também profecias a respeito do tempo futuro. E que somente no tempo futuro, quando os fatos estivessem ocorrendo, é que então as pessoas poderiam ter clareza e entendimento correto daquilo que estava profetizado. É interessante que quando esse texto no versículo 23 fala: Eis a tempestade do Senhor, está falando de uma tempestade, e claro que nós interpretamos à luz do texto bíblico de Jeremias, de perseguições, de guerras, que esta tempestade é um modo figurativo de dizer que a nação de Israel ia passar por dias muito difíceis, dias angustiosos, dias de guerra, dias de provação, dias de desespero. E fala dessa forma também: e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. É claro que
nos últimos dias nós podemos entender até não somente uma linguagem figurada, mas uma linguagem literal, falando a respeito de uma tempestade com um redemoinho vindo sobre a cabeça dos perversos. E nós sabemos e temos visto nos últimos dias os vários furacões que têm acontecido. Então, de repente, uma linguagem figurada, de repente pode também ser uma linguagem literal, um cumprimento literal de ventos tempestuosos que estão acontecendo sobre as nações da terra. E um tempo de restauração de Israel e de juízo sobre os perversos, como está escrito nesse texto aqui. Então, esses momentos que nós estamos vivendo, eu vou ler uma outra profecia também que fala a respeito disso, tem muito a ver com essa situação. E essa passagem que eu vou ler agora é em Lucas, capítulo de número 21, que tem o seu cumprimento para a época, como também para dias futuros. Este é o significado das profecias bíblicas. Nós podemos interpretar momentaneamente, mas também existem interpretação de um texto cumprido completamente, para que então a gente possa fechar e entender que a profecia está realmente descrita e cumprida como Deus falou. Lucas capítulo 21, versículo 20, fala assim: quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, um texto falando da destruição de Jerusalém, que nós podemos muito bem interpretar e aplicar para o ano 70 da era cristã, quando o marechal romano Tito esteve entrando na cidade de Jerusalém e causando uma grande devastação. No entanto, apesar de ser aplicado esse texto profético que Jesus mencionou por volta do ano 30, 32, falando de um tempo futuro de destruição, aqui está falando de um tempo de devastação da cidade e a cidade toda sitiada de exércitos. E também está falando a respeito de que um tempo de grande aflição contra o povo de Israel, ira contra este povo de Israel. São dias de vingança, descrito aqui, para se cumprir tudo o que está escrito. E no ano 70, nem tudo foi cumprido. Todas as profecias bíblicas, a história não parou no ano 70 com a destruição de Jerusalém. Mas, na própria sequência do texto, o próprio Jesus falando a respeito disso, ele fala no versículo 25: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia, entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então nós estamos vendo aqui, nesta palavra profética, apesar de estar falando também, fazendo referência ao ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo Império Romano, que não houve esses sinais descritos por Jesus no ano 70. Não houve nenhuma manifestação do sol, da lua, das estrelas. Não houve bramido do mar e das ondas. Não houve nenhum tsunami. E quando nós lemos essa profecia, inclusive, alguns anos atrás, antes do ano de 2003, nós talvez não pudéssemos ter clareza no entendimento daquilo que está escrito, porque as pessoas estariam perplexas por causa do bramido do mar e das ondas. Depois do ano 2003, quando houve aquele grande tsunami que devastou vários países na Ásia, nós podemos entender então por que as pessoas estariam desmaiando de terror com a expectativa das coisas que estão acontecendo ou atemorizadas por causa do bramido do mar e das ondas, porque está fazendo referência a tsunamis que aconteceram e têm acontecido desde aquela época de uma maneira mais frequente e assídua, com terremotos em vários lugares, como Jesus também tinha descrito no texto de Mateus capítulo 24, que haveria fomes, pestes, epidemias e terremotos em vários lugares. E aqui as pessoas aterrorizadas por causa do bramido do mar e das ondas, com medo dos tsunamis. Então não está falando do tempo do ano 70, mas um cumprimento profético que ainda não aconteceu, de Jerusalém sitiada de exércitos, não somente de um império ou romano como foi no ano 70, mas um cumprimento futuro. E da mesma forma, a sequência do texto ele ainda diz da seguinte maneira: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E ele fecha o assunto dizendo: ora, ao começarem essas coisas a suceder,
Exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, aquela profecia de Jeremias 30, falando da restauração do tempo de angústia para Jacó, que é Israel, a nação de Israel, como também a restauração que está prometida, a tempestade do Senhor, o redemoinho tempestuoso que virá sobre a cabeça dos perversos, será um tempo de restauração do reino de Israel, com a manifestação de Jesus Cristo voltando sobre as nuvens dos céus para estabelecer o reino de Israel sobre todas as nações. Então, essa palavra profética, ainda que tenha aplicações para outros momentos da história da humanidade ou de destruição da cidade de Jerusalém, está fazendo referência específica a um tempo do fim da manifestação do juízo de Deus sobre as nações da terra, quando Jesus Cristo voltará para estabelecer o seu reino, o seu domínio sobre todas as nações, governando a partir da cidade de Jerusalém. Então, são sinais que estão descritos aqui, manifestações no sol, na lua e nas estrelas nós temos visto, inclusive nós mencionamos a respeito das luas de sangue. Joel, mais ou menos na época de Jeremias também, ele falou a respeito desse assunto, aliás um pouco antes de Jeremias, cerca do 8º a 9º século antes de Cristo. Joel falou em Joel capítulo 2, versículo 31, está descrito de haver o sinal no sol e também a lua se transformando em sangue. Imagina um homem 9 séculos antes de Cristo falando a respeito de uma lua de sangue. Como é que um homem, naquela época, não é um evento comum, frequente, mas como é que este homem fala a respeito do tempo do fim e uma manifestação de uma lua de sangue? Como especificamente nós vimos essa lua de sangue na Páscoa judaica de abril de 2014, setembro de 2014, abril de 2015 e setembro de 2015. Foi a tétrade da lua de sangue, algo raro que astronomicamente acontece, mas aconteceu durante 4 vezes nesses períodos, 2014, 2015, exatamente coincidindo com festas judaicas, Páscoa e Ano Novo Judaico. Palavras profetizadas por Joel, tá? Há muitos anos atrás, há séculos atrás. Como é que um homem poderia inventar uma situação dessa, a não ser se ele fosse movido pelo Espírito de Deus? Como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das Escrituras vem de particular interpretação. Entretanto, homens movidos pelo Espírito de Deus falaram, as coisas que são concernentes a esse tempo. Então, nós estamos vendo palavras de profecia que devem ser interpretadas à luz da Bíblia. Assim como lemos esse texto de Lucas, um homem que escreveu no 1º século da era cristã, as palavras que Jesus Cristo teria dito, falando a respeito desse tempo de devastação da cidade de Jerusalém. E também com essas manifestações que não aconteceram naquela época e vão acontecer, como já tem acontecido vários sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, não somente pelo momento astronômico, mas também com fatos relevantes na história da humanidade que está descrito aqui também, dessa perseguição à nação de Israel. Da mesma forma, falando a respeito dessa questão de entendimento das Escrituras, assim como essa manifestação, talvez as pessoas do 1º século, mesmo vendo a destruição de Jerusalém, não entenderam com clareza porque não houve o cumprimento pleno desta profecia, não houve essas manifestações do sol, lua e estrelas, como também não houve nenhum tsunami registrado naquele 1º século de grande volume, a ponto que fosse uma coisa que gerasse essa interpretação literal para aquela época. As pessoas talvez entenderam a destruição, mas não viram as manifestações completas e plenas que vão acontecer ainda nos últimos dias. Da mesma forma, eu queria mencionar uma outra palavra profética que está em Isaías, capítulo número 14. Esta palavra de profecia, Isaías falando 700 anos antes de Cristo aproximadamente, ele cita da seguinte maneira: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e esses se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles. E a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cairão aqueles que os cativaram, cativarão aqueles que o cativaram e dominarão sobre os seus opressores.
Então aqui fala uma profecia, imagina, 700 anos antes de Cristo, Isaías falando a respeito disso, dizendo que Israel ainda seria escolhido de Deus e seria levado pelos povos para a sua própria terra. Isso aqui não aconteceu em nenhum outro momento da história da humanidade. Depois de Isaías ali, está falando de um momento histórico de restauração da nação de Israel como povo na sua própria terra. Imagina uma pessoa lendo esse texto em 1935, por exemplo, quando, depois de 19 séculos, desde o ano 70 até 1935, alguém vai pensar que Israel vai voltar para a sua própria terra, quando o povo judeu estava disperso entre todas as nações. Então, uma palavra escrita, clara e evidente, bem descrita, que os povos levariam a nação, os povos judeu, para ser nação de novo na sua própria terra, e alguém lê essa profecia e fala assim, isso aqui é uma alegoria, quer dizer Israel de Deus, quer dizer a igreja, não quer dizer mais a nação de Israel, porque nem existe mais nação de Israel, nem existe mais povo judeu naquela terra, está todo mundo disperso. Mas um homem naquela época chamado Rhys Howells, ele era um escocês que estava com uma escola bíblica naquela época, e ele ensinava então a Bíblia e deparou com esse texto, e ele ficou confuso a respeito disso, mas ele resolveu crer que esta palavra a respeito da nação de Israel ia se cumprir. E então ele, juntamente com seus alunos, começaram a orar para que essa palavra se cumprisse, para que houvesse a restauração da nação de Israel, como estava predito nesse texto de Isaías 14, 1 e 2. E aí então, logo em seguida, 1936, Adolf Hitler se levanta na Alemanha, começa a fazer um processo de restauração do país alemão que estava em caos social, político, econômico, e a Alemanha começa a crescer e se tornar uma grande nação, e até que em 1939 Adolf Hitler declara guerra e começa a Grande Guerra Mundial de 1939 até 1945. E nesse período, 6 milhões de judeus foram mortos pela Alemanha nazista. Agora imagina esse povo lendo esse texto da Bíblia e vendo a devastação de Israel com o povo judeu sendo dizimado, 6 milhões de pessoas sendo mortas, e como é que eles vão continuar a crer nessa palavra profética? É impossível alguém pensar que isso aqui é verdade, que Deus ia cumprir essa palavra como ele proferiu aqui em Isaías 14. Então, mesmo assim, eles continuaram orando a respeito desses assuntos, e depois da Segunda Guerra Mundial, com a Alemanha nazista derrotada na guerra, a ONU foi estabelecida e em novembro de 1947 foi votada na ONU a restauração da nação de Israel no estado dali da Palestina, na região da Palestina, ao lado de um estado palestino árabe que deveria começar a existir a partir de 14 de maio de 1948. Então, exatamente nessa data, em 1948, a nação de Israel voltou a existir na sua própria terra. Como também essa palavra, os povos os tomarão e os levarão para o lugar deles. Então a palavra bem clara e específica que se cumpriu. Entretanto, a palavra de Isaías 14:2 não se cumpriu plenamente. Diz assim: a casa de Israel possuirá esses povos, por servos e servas, na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e dominarão sobre os seus opressores. Essa palavra não se cumpriu ainda. Israel não é a nação principal e não está dominando sobre as outras nações. Mas, ainda que parte dessa profecia já tenha se cumprido, o cumprimento pleno vai acontecer quando Jesus Cristo voltar à terra de Israel e ser o rei sobre toda a terra a partir da cidade de Jerusalém, e vai dominar sobre todo o povo, tribo, língua e nação, que vai ser parte do reino milenar de Jesus Cristo, como está escrito no texto de Apocalipse capítulo 20, que haverá uma restauração da nação de Israel. Isaías 65, 17 em diante fala a respeito disso, a restauração do povo com um rei. Jeremias 23, 5 fala sobre isso. Jesus Cristo, o rei que vai agir sabiamente na terra e vai dominar, restaurando a nação de Israel. Várias profecias a respeito disso, mas nesse texto especificamente, ainda que houve uma restauração parcial da nação de Israel como nação, ainda não está como cabeça das nações com o domínio de Cristo sobre todas as demais. Então, uma palavra que foi cumprida em parte. E por isso, quando nós lemos a profecia
na época errada, podemos não entender ou descrer do que está escrito, ou então podemos ver que houve um cumprimento parcial, da mesma forma que Lucas 21 eu mencionei para vocês, um cumprimento parcial no ano 70, mas não a plenitude com a volta de Cristo, voltando sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória, para que houvesse a plena restauração, como também as manifestações também da profecia que estavam descritas lá em Lucas 21 não se cumpriram. Então nós temos que ler as palavras proféticas da Bíblia com sabedoria e discernimento, para que então possamos entender aquilo que está escrito e o momento que aquilo vai se cumprir, um cumprimento parcial ou um cumprimento pleno. Quando houver alguma palavra na profecia que não está plenamente cumprida, então podemos aplicar o texto para outros momentos e outras circunstâncias, mas não é o cumprimento literal. Da mesma forma que eu disse a respeito do Apocalipse 12, é o mesmo paralelo, falando que Júpiter saiu da constelação de Virgem, o alinhamento dos planetas, pode ser uma aplicação ao texto, mas não é o cumprimento literal. No texto de Apocalipse 12, por exemplo, aquela mulher vestida do sol, com a lua sob seus pés, com 12 estrelas na cabeça, ainda que houve isso no dia 23 de setembro de 2017, não era o cumprimento da profecia. Por quê? O próprio texto ali, a alusão a esta mulher, remete ao sonho de José em Gênesis 37, versículo 9, quando ele sonhou com sol, lua e 12 estrelas, falando a respeito das 12 tribos de Israel e a nação de Israel. E no próprio texto de Apocalipse 12 também fala a respeito disso, que a mulher seria levada para o deserto, para o seu lugar, onde Deus a sustentaria durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Como também a fala do dragão, que ia perseguir a mulher, mas Deus ia sustentar e guardar aquela mulher na sua terra, no deserto, no seu lugar, durante tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, também referido como, no versículo 9, 1260 dias. Então, como também da mesma forma, né, no próprio texto de Apocalipse 12, falando a respeito do dragão, que queria devorar a mulher, o filho varão daquela mulher. Nós não podemos interpretar que aquele dragão era o planeta Nibiru, tá? Que ia devorar Júpiter, como foi falado a respeito desse assunto. O próprio texto do Apocalipse 12, versículo 9, fala que o dragão é a antiga serpente, chama Diabo e Satanás, que foi atirado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, versículo 12. Como também, versículos 13 e 14, depois que foi atirado para a terra, foi tentar devorar o filho varão, e depois arrojou um rio para destruir aquela mulher. E como não conseguiu destruir aquela mulher, que é a nação de Israel, ele foi pelejar contra os restantes da sua descendência, aqueles que têm o testemunho de Deus e guardam os seus mandamentos, com o testemunho de Jesus Cristo. Então, os descendentes da mulher, não é descendentes da constelação de Virgem, eu falei a respeito desse assunto, mas os descendentes da nação de Israel. Por quê? Apocalipse 7, versículos 4 a 8, fala de 12 mil selados de cada uma das 12 tribos de Israel, totalizando 144 mil, que em Apocalipse 14, 1 a 5, fala que são testemunhas de Jesus Cristo, seguidores do Cordeiro, são as primícias entre os homens que foram comprados da terra. Ou seja, depois do arrebatamento da igreja, o anticristo vai se manifestar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2,4, ou Mateus 24,15, Jesus fala a respeito desse assunto. Os judeus vão olhar para aquele homem sentado no santuário de Deus, no templo de Jerusalém, que será reconstruído. Então, eles vão olhar para as Escrituras e eles vão identificar que aquele não é o Cristo, mas o Cristo é Jesus, a quem eles transpassaram, e chorarão amargamente como quem chora por um primogênito. Zacarias 12:10. Eu já mencionei esses textos, estou repetindo, dando esse entendimento. E aí, então, eles vão pregar Jesus Cristo para todas as nações. E Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala que uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, vão lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses aqueles que passaram pela grande tribulação, durante 3 anos e meio de domínio do anticristo. Apocalipse 12, versículo 14.
Então esses homens vão passar pela grande tribulação, pessoas de todos os povos, são os descendentes da mulher da nação de Israel. Descendentes espirituais que vão nascer de novo, que vão se converter a Jesus Cristo pela pregação dos 144 mil da nação de Israel que vão estar falando a respeito de Jesus Cristo. E essas pessoas então vão tomar uma decisão em seguir o Cristo pregado pelos judeus, Jesus, ou seguir o Cristo da nova era, aquele que vai estar sentado no trono das nações e no tabernáculo de Deus, no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus. Então, nós podemos interpretar o texto de Apocalipse 12, as figuras alegóricas, baseados na interpretação dos outros textos bíblicos, conferindo coisas espirituais com outras coisas espirituais, textos com textos da própria palavra. E não adianta a gente ficar falando interpretações particulares, pessoais, como exatamente o texto de 2 Pedro 1:20 fala a respeito disso. Nenhuma profecia vem de particular interpretação. Tá? Então nós temos que interpretar não porque eu acho que é o planeta Nibiru, porque eu acho que é a igreja, que eu acho que o filho varão são os vencedores. Nós temos que interpretar com aquilo que está escrito. E quando nós comparamos as escrituras, e à medida que nós chegamos ao tempo do fim, como Deus falou para Daniel, para selar o livro da profecia até o tempo do fim, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará, mas o entendimento correto, Jeremias, capítulo 30, versículo 23 e 24, o entendimento correto virá nos últimos dias. Nos últimos dias entendereis isso. E nós estamos entendendo como esse texto de Isaías 14, voltando a Isaías 14 que eu estava falando agora. As pessoas em 1935, antes da Guerra Mundial, não podiam entender que a nação de Israel ia voltar para a própria terra, porque não havia nação de Israel. O povo judeu estava disperso desde o ano 70. E quando, então, começa a Guerra Mundial, 1939 1945, eles poderiam duvidar muito mais que essa palavra pudesse se cumprir. Entretanto, Deus falou, eles oraram por isso e a palavra se cumpriu. Os povos tomaram os filhos de Israel e os levaram para os lugares deles. E é bem claro, Deus elegerá ainda Israel e os porá na sua própria terra. Então, uma palavra profética, declarada abertamente, não é figura de linguagem, uma palavra real, escrita, que teve o seu cumprimento pleno, do ponto de vista de voltar para a própria terra. Entretanto, a profecia não está plenamente cumprida, à medida que o rei Jesus não está sentado no trono em Jerusalém para dominar sobre todos os povos e todas as nações estarem submetidas ao governo de Israel, ao governo do Messias, de Jesus Cristo como Senhor e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nós precisamos ter esse cuidado para a interpretação da palavra profética, de examinarmos o texto, o contexto, a época que se refere e o cumprimento parcial ou pleno, para que então nós possamos entender o que está escrito para os nossos dias, sem fazer interpretações particulares que acabam então pervertendo a fé de muitas pessoas, que falam assim: como assim não aconteceu o arrebatamento no dia 23 de setembro? Então tudo é mentira? Ou como não aconteceu a manifestação do anticristo para estabelecer uma nova ordem mundial? Como está escrito que ele vai estabelecer o seu domínio sobre todas as nações antes de ter o seu trono tirado por Jesus Cristo, e então ele, Rei dos reis e Senhor dos senhores, vai dominar sobre todas as nações da terra, estabelecer um reino de justiça e vida eterna para todos aqueles que nele crerem. Eu quero mencionar, para encerrar este assunto, para que você que está ouvindo possa examinar essa escritura também, um texto que é bastante conhecido, que está em Isaías também, capítulo 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Evidentemente, esse texto está fazendo referência a Jesus. E esse texto é muito mencionado na época de Natal, os cartões e congratulações de Natal, mencionando a respeito deste menino que nasceu, que se chama Deus Forte, ou Pai da Eternidade. Deus se tornou carne e habitou entre nós, homens, na pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso que está falando aqui. E aí fala nesse próprio versículo 6, fala assim: o governo está sobre os seus ombros.
Assim, como assim? Como é que Jesus está com o governo sobre os seus ombros? Ou quando ele veio como menino, ou quando ele cresceu e teve seu ministério durante 33 anos aqui, há quase 2000 anos atrás, ele não exerceu nenhum governo, ele não estabeleceu domínio da nação de Israel sobre os demais. Então, como é isso? Aí você pode falar assim, isso é espiritual, que espiritualmente ele está governando, ele está dominando sobre todas as coisas. É verdade, mas versículo 7 desse mesmo texto, na sequência, fala assim: para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, uma profecia do menino que nasceu, que é o Deus eterno. Este menino vai ter não somente o governo espiritual sobre os seus ombros, mas o versículo 7 fala que vai aumentar o seu governo, vai ter paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino de Israel, tá? Para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Então a palavra profética do menino nascido fala que ele é o rei das nações, que vai estabelecer um reino para sempre, de paz e de justiça e de juízo. Então, a mesma profecia teve um cumprimento parcial na história da humanidade quando Jesus veio a primeira vez, nascer como menino, mas tem um cumprimento pleno e literal quando ele voltar a segunda vez para restaurar o reino de Israel e colocar Davi como rei da nação de Israel e Jesus, os reis, Senhor, rei a partir de Jerusalém também sobre todas as nações da terra, porque ele é o Deus forte e vai reinar sobre todas as nações e vai ser adorado e reconhecido como Rei e Senhor. Então, eu estou mencionando essas profecias antes de nós darmos sequência, falando sobre demais assuntos e os dias que nós estamos vivendo e o cumprimento das profecias para os nossos dias e para os dias futuros. Nós precisamos entender a interpretação correta das coisas, precisamos examinar as Escrituras, comparar a Escritura com a Escritura, ter o nosso culto racional, quando Romanos 12, 1 e 2 fala a respeito disso. Paulo falando, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então não é só crer pela fé num algo que não existe, em algo que é etéreo. Não, existe um culto racional. E ele fala depois para a gente não se conformar com esse século, mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente. Estamos falando de palavras proféticas que nós temos que entender racionalmente, renovar a nossa mente, o nosso entendimento, para que então possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós cremos que Deus tem planos, fez palavras proféticas, declarou através de homens movidos pelo Espírito Santo, e essas palavras vão se cumprir, vão mudar os destinos das nações e pode mudar os nossos destinos de vida também. À medida que nós cremos, nós veremos a glória de Deus manifesta nas nossas vidas, cuidado, proteção, livramento. Deus é Deus de perto, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Então não estamos falando somente a respeito de acontecimentos, mas também de um Deus que interfere na nossa história e traz paz e alegria e vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Por isso, o meu convite a você é que você possa examinar as Escrituras, possa ler os textos bíblicos e possa não somente entender o contexto profético, mas especialmente experimentar esse Deus que pode ser a sua força no tempo de fraqueza, que pode ser a sua paz nos tempos de guerra, de angústia e de provação, porque Deus é Deus maravilhoso, Ele é conselheiro, e Ele quer trazer para você vida em abundância por meio de Jesus Cristo. Então, não vamos ficar falando só de profecias, mas de um Deus vivo e que está atuando na história e pode atuar nas nossas vidas e trazer paz e alegria pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou encerrar neste momento uma introdução a respeito da interpretação das profecias, para então, na sequência, eu estar falando a respeito dos fatos proféticos que estão descritos na Bíblia, que estão se cumprindo e vão se cumprir nos próximos dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua paciência e que nós possamos continuar nesse caminho de entender aquilo que Deus declarou a nosso respeito e possamos experimentar então a sua vontade boa, perfeita e agradável. Grande abraço, Deus abençoe a todos.